Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje essa solenidade tão maravilhosa da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem, celebrando o mistério do instante em que ela foi concebida no ventre de Santana e isenta do pecado original, e ao mesmo tempo que isenta do pecado original, plena da graça e por isso com um amor infuso de Deus em sua alma, que a faz ser como que um oceano de caridade fervorosa diante da Santíssima Trindade, desde o instante em que ela apareceu aqui nessa terra. Alguns irmãos não entendem porque nós, católicos, cremos no mistério da Imaculada Conceição. E até dizem que é um exagero, que é uma absurdidade, porque São Paulo diz na Escritura que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E, portanto, quando nós dizemos que Maria Santíssima teria sido isenta do pecado, nós estaríamos, deste modo, desmentindo a Bíblia. Inclusive, se valem das palavras de Nossa Senhora do Magnificat, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E, portanto, concluem que, se ela reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, é porque era pecadora como os demais homens. Ora, isso não é verdade. E não é verdade quando nós fazemos uma leitura atenta da Sagrada Escritura. Nós lemos na primeira leitura esse trecho do livro do Gênesis, justamente o trecho em que acontece a queda. Quando Eva é tentada pela serpente, Satanás, e deste modo, o pecado, como um veneno, é inoculado na raça humana. E assim, ela conduz Adão ao pecado, dando a ele o fruto proibido. E pela sua desobediência, ela leva Adão à desobediência, e Adão, que é o cabeça da humanidade, fez com que todos nós caíssemos, de tal modo que a primeira criação ficou corrompida. Mas há uma promessa feita que, com razão, os padres da igreja chamam de o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira boa notícia da Escritura. Quando Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Deus não diz, porém inimizade entre ti e Eva, mas diz, porém inimizade entre ti e a mulher. E, embora o nome Eva apareça no livro do Gênesis poucas vezes, se não me engano, uma única vez, em todas as demais passagens ela é chamada de mulher. Simplesmente com este nome, mulher. Ou seja, a Escritura está falando do seu papel teológico, de quem ela é, na obra da queda. Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, a mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, quando nós vamos para o Evangelho de São João, nós vemos algo simplesmente extraordinário.
O Evangelho começa exatamente com as palavras do livro do Gênesis. No princípio. Assim como o livro do Gênesis começa dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, São João está estabelecendo um paralelo. Ele está dizendo: eu quero estabelecer aqui um roteiro em paralelo com o livro do Gênesis. No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E ele vai falando da segunda pessoa da Trindade no seio do Pai, até que começa o ministério de Cristo. Começa, por assim dizer, a primeira semana da nova criação. No primeiro dia, o testemunho de São João Batista. No dia seguinte, segundo dia, Jesus é batizado. No dia seguinte, o terceiro dia, Jesus encontra João, André e Pedro. No dia seguinte, o quarto dia, ele se encontra com Filipe e Natanael. E depois diz o texto: no terceiro dia, isso significa 3 dias depois, portanto, no 7º dia, acontecem as bodas em Caná da Galileia. E lá está a mãe de Jesus. E ela nota que não tem vinho e diz a Jesus: não tem mais vinho, acabou o vinho. E Jesus diz: mulher, o que é isto para mim e para ti? O que temos a ver com isto? Mulher. Guiné, no grego. Este não é um modo de Jesus de tratar a sua mãe? O que São João Evangelista está estabelecendo aqui é um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o que ele está dizendo é que ela é a nova Eva. Que, diferentemente da primeira Eva, que apresentou o fruto proibido, que tentou Adão com o fruto proibido, ela faz o contrário. Ela apresenta ao filho a ocasião do primeiro milagre. Ela, por assim dizer, mostra ao seu filho a ocasião do primeiro sinal. Sinal é a palavra que aparece no Evangelho de São João. E por causa deste sinal, os discípulos creram nele. Deste modo, pela fé, ela se torna a nova Eva. Ou seja, a primeira foi mãe dos homens pela desobediência. A segunda é mãe dos homens porque os gera pela fé, pela obediência. Ora, se a primeira Eva foi feita sem pecado, por que a segunda Eva não o seria? Se para a obra da criação, Deus fez com que o primeiro Adão fosse sem pecado, e a primeira Eva sem pecado, por que para a obra da nossa elevação sobrenatural, a obra da nossa restauração, a nova Eva nasceria manchada em pecado, ela, cuja vocação predestinada era de ser a mãe de Deus, portanto a doadora da humanidade santíssima de Jesus Cristo, instrumento da nossa redenção? Não. Mas alguns dirão: por que ela diz de si mesma: meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador? Por um motivo muito simples. Há muitos modos de salvar. Eu posso salvar alguém depois de ter caído num perigo, ou eu posso salvar alguém preservando-o do perigo. Este foi o caso de Maria Santíssima. Ela foi salva em previsão dos méritos de Cristo, por antecipação, para que a obra da nossa redenção,
a obra da nova criação fosse plena. Portanto, nós cremos na Imaculada Conceição por causa da Bíblia. É por causa das Sagradas Escrituras. As mesmas Sagradas Escrituras que dizem que aos pés da cruz estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e olhando para ela e para o seu discípulo amado, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Pelo mesmo motivo, São João no Apocalipse diz: eis que apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Sim, essa mulher representa a igreja, essa mulher representa o novo Israel, mas o Apocalipse diz que ela gerou o filho que vai reger todas as nações com um cetro de ferro. E este filho não é uma mera coletividade. Este filho é um indivíduo, é Jesus Cristo. Se este filho é um indivíduo e é Jesus Cristo, por que ela não é um indivíduo e Maria Santíssima, portanto? Se a coerência das Sagradas Escrituras me faz olhar para a individualidade do seu filho e ver nele a individualidade da sua mãe, nós vemos o mesmo paralelo estabelecido no Gênesis, no Novo Testamento e no livro do Apocalipse, porque o dragão, ali chamado de a antiga serpente, persegue a mulher, com a diferença de que a primeira Eva caiu, a segunda Eva recebeu asas de águia e fugiu para o deserto. Ou seja, a segunda Eva não tem a mancha da culpa primeira. A segunda Eva é santa, é imaculada, é santíssima. A segunda Eva, a nova Eva, a mãe de todos os viventes, Maria Santíssima, é como o lírio que nasce entre os espinhos. Ela é como a esposa de Cantares, a quem diz o esposo: toda sois formosa, minha companheira. Nela não há mancha. Deus a salvou e ela é a obra-prima do Altíssimo. Portanto, nós vemos em Maria Santíssima o fruto da redenção manifestado de modo iminente. Por isso, é ela que esmaga a cabeça da serpente. Ou seja, a sua Imaculada Conceição corta o veneno do pecado na história da humanidade. Ela é a ruptura. E, portanto, quando nós unimos a Cristo através dela, ela, pela sua intercessão, pela sua influência sobre as nossas almas, independência da influência de Nosso Senhor, ela nos vai santificando, nos vai purificando, nos vai lavando, nos vai, a cada dia mais, fazendo-nos semelhante ao seu Filho, porque ela, pela sua intercessão, pela sua influência, gera Cristo em nós. Nesses dias do Advento nós temos meditado tanto na segunda vinda de Cristo, no encontro dos eleitos com Ele. Ora, queridos irmãos, imaginem um dia, aquele último dia, em que Nossa Senhora chamará para o céu todos os seus devotos, para irem com ela. Aqueles que lhe pertenceram de corpo e alma, aqueles que se entregaram a ela inteiramente, aqueles que souberam viver uma vida marial. Nós temos que ser imbuídos do Espírito de Maria, nós temos que ser totalmente penetrados da virtude de Maria, nós temos que ser completamente identificados com a alma de Maria, de tal modo que nós sejamos uma reprodução dela, como filhos dela. Por quê? Porque é dela que nos veio Jesus Cristo.
E, portanto, é através dela que nós nos assemelhamos a Ele. Não há nenhuma disputa, não há nenhuma disjunção. O melhor modo de pertencer a Jesus Cristo é pertencendo a Maria Santíssima e ponto final. Não há alternativa. E se o espírito revolucionário não consegue entender isso, porque ele entende que há uma espécie de depravação universal, não pode ver ninguém que é puríssimo, ninguém que é sublime, ninguém que é excelente, ninguém que é maior do que os outros. O espírito revolucionário é igualitário. Então ele causa uma espécie de igualdade falsa, baseada numa suposta superioridade de Cristo, que depois eles mesmos vão destruir, para dizer que Jesus Cristo foi um homem como qualquer outro. Então dizem, não, Cristo, sim, mas abaixo de Cristo todos somos iguais, não pode haver ninguém que é excelente. O espírito revolucionário odeia a ideia de que há uma criatura, Maria Santíssima, que é maior do que o universo inteiro. E de que ela é santíssima. E ela, diferentemente de todos nós pecadores, ela não tem a mínima obscurecência em sua alma. Ela é completamente translúcida e cheia de Deus. O espírito revolucionário não pode admitir isso. Não pode, porque o homem revolucionário, ele gosta do que não presta, ele gosta do que é baixo. Então, mesmo nós vemos algumas mariologias aí que existem, que querem apresentar Nossa Senhora como uma lavadeira, como uma mulher assim como qualquer outra, como dizem, Maria da terra, Maria do povo, a Dona Maria, como se fosse assim, uma qualquer. Por quê? Porque a mentalidade revolucionária não admite a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Deus tem uma obra-prima da redenção de Jesus Cristo, que é Maria Santíssima. Esta é a verdade, e ela é maior do que tudo. Abaixo de Jesus Cristo é ela. E não há como compará-la com nenhuma outra criatura e nenhum outro santo. Nem os apóstolos, nem os mártires, nem as virgens, nem os confessores, nem ninguém. Ela excede a todos em grandeza. Ela é a maior de todos, estando apenas abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Trindade. Esta é a verdade e ponto final. Esta é a verdade que grita no nosso peito, quando nós contemplamos-la dentro do ventre de Santana, no instante da sua concepção, e a vemos como imaculada. Vejam que em Lourdes, Santa Bernadette queria saber quem era aquela bela senhora que lhe aparecia. E os padres ficavam perguntando, pergunte o nome dela, pergunte o nome dela. E ela não dizia. Até que um dia, ela disse que ia dizer. E aí, Santa Bernadette perguntou, qual é o seu nome? E ela sorriu, discretamente. Depois disse, qual é o seu nome? Mais uma vez ela sorriu discretamente. E aí pela terceira vez, qual é o seu nome? Então ela fez um rosto sério, olhou para o céu, ficou cheia de luz, abriu os braços e disse, Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. É o único título que Maria Santíssima deu a si mesma, chamando-se por ele. Eu sou a Imaculada Conceição. É quem ela é. Portanto, nós nos alegramos muito na solenidade de hoje. Ainda mais porque temos um motivo adicional. Hoje, justamente nesse dia, fazem 150 anos que o Papa Pio IX, o Beato Pio IX, que foi o Papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, justamente contra essa mentalidade revolucionária, igualitária, e justamente por causa disso, hoje, há 150 anos, ele proclamou São José padroeiro da Igreja Católica.
Assim como cada paróquia tem um padroeiro, São José é o padroeiro da Igreja Católica inteira. Foi proclamado pelo Beato Pio IX. Por quê? Por um motivo simples. Deus entregou o seu tesouro mais precioso, que é nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, para ele, para que ele fosse o custos, o custódio, o guarda. Como São José é poderoso, ele é forte, como é robusto, como ele guardou esse tesouro de uma maneira zelosa e guarda a igreja nos nossos dias, mesmo que os homens não consigam vê-lo. Portanto, temos muitos motivos para nos alegrar hoje, queridos irmãos. O Santo Padre convocou hoje o início de um ano de São José. Concedeu muitas indulgências durante todo este ano, até o dia da Imaculada do ano que vem, para todos aqueles que rezassem a São José nas quartas-feiras, nos dias 19 de cada mês, diariamente, meditando o Pai Nosso e tantas outras coisas lindíssimas, que hoje nós não temos oportunidade de explicar assim, resumidamente. Mas vamos pedir a São José que ele nos ensine a amar Maria Santíssima, e a Maria Santíssima que nos ensine a amar a São José. E que nós possamos, desse modo, rezar pela igreja nesses dias. Eu creio numa grande intervenção de Deus através da intervenção de São José. Que Deus é poderoso para fazer grandes coisas, justamente pela intercessão de São José. Vamos clamar muito nesse ano de São José, mas sabendo descobrir na alma dele o amor a Maria Santíssima, que nos une a Jesus Cristo de uma maneira intensa, forte, viva, vital. E que assim a obra da nova criação, a obra da nossa redenção, se possa manifestar em nós de uma maneira viva, intensa, vibrante.